Então, para quem não me conhece, chamo-me Kátia, trabalho para a Fundação Maria Inês Ferreira e estou aqui para vos apresentar uma pessoa que convidámos a fazer fact-checking à letra, significa verificar factos, e achamos que isto pode ser muito útil para vocês quando estão online a fazerem as vossas pesquisas, nas redes sociais, a verem notícias, vídeos no YouTube, para poderem distinguir entre o que são informações verdadeiras, e quando digo informações também podem ser vídeos, fotografias, notícias, qualquer texto na internet, distinguir entre o que são as informações verdadeiras e as informações falsas. Para vos falar sobre isto, tenho uma pessoa que trabalha com este tema todos os dias, faz fact-checking, que é a sua profissão, a jornalista Marta Ferreira. A Marta é jornalista do Polígrafo. O Polígrafo é o principal jornal em Portugal que faz fact-checking. É também coordenadora do projeto Geração V, em nome da Rigal. O projeto do Polígrafo, tal como o Polígrafo faz fact-checking, mas que é feito por jovens mais ou menos da vossa idade, um bocadinho mais velhos, aí entre os 15 e os 22 anos. Portanto, deixo-vos com a Marta para vos falar sobre o fact-checking. Obrigada. Boa tarde. Como a Kátia disse, eu sou a Marta, sou jornalista no Polígrafo. Todos conhecem o Polígrafo ou quem não conhece? Sabem que é um jornal de... É a verdade da mentira. O Polígrafo é um jornal de fact-checking. Nós temos um programa de televisão que passa todas as segundas-feiras na SIC, à noite, depois do jornal. E basicamente o que nós fazemos é fact-checking. E o que é isto do fact-checking? O fact-checking é a verificação de factos que podem ser vídeos que vocês, por exemplo, veem no TikTok. Há muita informação que nós vemos diariamente, seja nas redes sociais, seja na televisão, que somos expostos a ela e nem sempre é verdadeira. O fact-checking é um processo essencial para garantir a precisão das informações num mundo onde a desinformação se espalha rapidamente, especialmente com as redes sociais a difundirem muito mais rapidamente tanto as informações verdadeiras como as informações falsas, e é através deste processo que é possível promover um discurso público mais saudável e fundamentado em evidências. No jornalismo é essencial porque com cada vez mais desinformação a circular online, é importante garantir a veracidade da informação para partilharmos com o público e da forma mais correta possível. Com o crescimento das redes sociais, como eu estava a referir, também se torna cada vez mais essencial termos o fact-checking nas nossas organizações. E também vocês podem ser fact-checkers, por exemplo. Como é que vocês podem fazer isso? Um fact-checker não é nada mais, nada menos do que alguém que verifica a informação, procura os factos, procura a evidência, de forma a desmontar uma mentira que esteja a circular online. Se vocês virem uma desinformação que esteja a circular no Facebook, TikTok, Instagram ou na televisão, por exemplo, o que seja, vocês podem verificá-la, seja através do pensamento crítico, olhando para aquilo que vocês estão a ser expostos, e vocês podem questionar. É importante nós sermos críticos em relação à informação que estamos a consumir, fazer questões e procurar em fontes credíveis o que é alegado e combater a desinformação dessa maneira. Vou-vos apresentar algumas das principais organizações de fact-checking. O fact-checking está em muitos países. Nós temos o Poitier Institute, que é basicamente a organização mais reconhecida no campo da verificação de factos. É também a fundadora do International Fact-Checking Network, da qual o Polígrafo faz parte, e promove as boas práticas no campo do fact-checking. Temos também o PolitiFact, que é mais direcionado à política, o factcheck.org, e o Aos Factos e Lupa, que é mais no mercado brasileiro, digamos assim. E depois temos o Polígrafo, que é o primeiro jornal de fact-checking em Portugal. Basicamente nós dedicamos essencialmente ao escrutínio do discurso público, de conteúdos nas redes sociais, de declarações de políticos ou figuras públicas que disseminem algum tipo de informação que possa não ser tão real, tão verdadeira. A nossa identidade aposta num método muito específico, que já vos vou dizer, no rigor e na transparência.
Foi criado em 2018 e está presente em diversos formatos, tanto no site como na televisão, como eu vos estava a dizer, às segundas-feiras na SIC. Temos ainda um podcast, newsletters, estamos presentes nas redes sociais, fazemos, por exemplo, estas palestras, portanto estamos presentes na academia, e regemos-nos pelo Código de Princípios do International Fact Checking Network, que eu vos vou poupar a isso, que é um bocadinho mais secreto, mas é por este código que nós nos regemos. O que é importante no fact-checking? São as fontes que nós verificamos. São fontes que devem ser precisas, nós não vamos buscar os dados e a informação a qualquer lado. Consultamos essencialmente dados públicos, estatísticas. Quando é informação mais complexa, por exemplo, uma verificação de factos sobre um tema assim mais complexo sobre economia, nós vamos consultar economistas, ou quando é alguma coisa relacionada com direito ou algo assim mais específico, nós devemos consultar sempre especialistas e documentos oficiais para depois validarmos as alegações e combater a desinformação. Depois temos uma estrutura. No fact-checking nós começamos por identificar a alegação, seja do polígrafo, seja de um político, seja na rede social que nos estiver chegado, percebermos qual é a origem daquela informação, recolher provas que nos permitam depois classificar a sua veracidade e sistematizar assim o processo para termos aqui a verificação. Em primeiro lugar, nós, como eu estava a explicar, identificamos a alegação e depois vamos investigar quais são as fontes primárias. Alguém sabe o que é uma fonte primária? A fonte primária de uma informação é a fonte original, ou seja, de onde é que aquilo vem. A partir desse momento, nós, depois de identificarmos a fonte primária, a fonte de origem daquela informação, nós verificamos se tem credibilidade ou não, se é algo que nós possamos confiar. Depois, reunir evidências e classificar aqui a veracidade e garantir transparência nas fontes utilizadas. Esta é a escala de avaliação que nós temos no polígrafo. Dependendo do órgão de fact-checking, há várias formas. A nossa é esta, vai do verdadeiro, quando a informação é totalmente verdadeira, até ao pimenta na língua, que é quando é completamente falso e ou é uma sátira ou é publicada num espaço satírico. É assim que nós nos regemos, é assim que nós depois, com base na informação que recolhemos, avaliamos as nossas as alegações que tivermos. Vocês, que pistas é que podem seguir para descobrir uma informação falsa? Estas são algumas que vocês podem, quando estão a ver um vídeo ou estão a ler um texto numa publicação na rede social, vocês podem ser agentes de mudança e podem combater a desinformação. Como é que podem fazer isso? Ao olharem para um texto, um vídeo, quer que seja, vocês devem ter um pensamento crítico em relação àquilo que é dito e devem fazer algumas questões, nomeadamente perceber se aquela informação tem fundamento ou não, se é sustentada em factos ou em evidência científica. Depois devem estar atentos quando vos tentam passar uma informação, se essa pode ser manipuladora, ou seja, se apresenta dados manipulados ou se tira dados de determinado contexto, porque isso muda logo o que é que quer ser transmitido. E de forma a manipular-vos. É importante que vocês estejam atentos a isso. Depois, se navega no desconhecimento e aproveita para difundir falsidades ou teorias da conspiração. Portanto, neste campo, vocês devem perguntar. Quem é que partilhou a informação? Essa pessoa acham que tem alguma credibilidade? A conta parece verdadeira, porque hoje em dia há muitas contas que são falsas. Há contas, inclusive, por exemplo, no Twitter. Não sei se vocês se recordam disto, que se calhar não se recordam, mas existe, por exemplo, uma conta falsa do ex-primeiro-ministro, António Costa, no Twitter. E se nós não estivermos atentos, nós podemos facilmente ser enganados com um tweet que supostamente vem do ex-primeiro-ministro agora, e na realidade não vem.
Depois é importante se vocês perceberem se aquela informação está exposta só naquele sítio, só naquela publicação ou só naquele vídeo, ou se já foi publicada, por exemplo, num jornal, numa televisão, numa rádio credível, por exemplo. Depois, outras coisas que vocês podem estar assim atentos para perceberem se aquilo é um red flag em relação àquela informação. Se tem erros ortográficos. Porquê? Normalmente, quando existe um tipo de desinformação, um fake news a circular na internet, circula em várias línguas, ou seja, circula em inglês, circula em alemão, circula em português. E quando é feito a tradução do inglês para o português, muitas vezes vem para o português do Brasil, vem com erros ortográficos, vem com erros na estrutura frásica da alegação, e isso é logo um red flag para vocês, ok? Esta pode não ser a origem desta informação. Depois, quando é uma imagem ou vídeo, vocês certamente já ouviram falar em inteligência artificial, certo? Pronto, nós não devemos acreditar em tudo o que vemos. E muitas vezes, quando a imagem ou vídeo nos parece ou demasiado boa para ser verdade, ou demasiado estranha, caricata, se a imagem tem uma resolução muito boa, se, por exemplo, um sinal de alerta, quando é uma imagem gerada, por exemplo, por inteligência artificial. Uma das primeiras pistas que vocês devem olhar, uma das primeiras bandeiras de que é um problema na inteligência artificial, por exemplo, é as mãos. A inteligência artificial não consegue reproduzir com eficácia, pelo menos por enquanto, a mão humana. Então às vezes o que acontece é que tem 3 dedos, ou tem uma forma estranha, e isso é logo uma forma de vocês perceberem que aquilo pode não ser uma imagem real, pode ser uma imagem gerada por inteligência artificial. E depois, essa declaração do post é demasiado boa para ser verdade, vocês devem desconfiar disso. Outros sinais de alerta. As datas, se aquela informação é atual. Porquê? Porque às vezes a informação já tem 5, 6 anos e é-vos apresentada como se fosse atual, só que já não está atualizada, já carece de contexto e se formos a olhar para agora já não é verdadeira, não é? Depois, a ausência da fonte primária da informação, ou seja, de onde é que aquela informação vem. Imaginem que a informação que está a ser exposta na publicação é que a gripe, sei lá, ou que a vacina da gripe provoca uma doença qualquer, ou causa monkeypox, por exemplo. Se não estiver lá a fonte original da informação, vocês devem logo ter assim um pensamento crítico sobre aquilo, será mesmo assim? E tentarem perceber de onde é que aquilo vem e pensarem 2 vezes antes de partilhar algo que vos causa dúvidas sobre a sua veracidade. É aí que vocês são agentes de mudança. Porque se vocês partilharem uma determinada informação sem perceberem se é real ou não, e se vos gera dúvidas, vocês poderão estar a contribuir para continuar a propagar a onda de desinformação. Portanto, é aí que vocês podem ser agentes de mudança. E mesmo com os vossos pais, com os vossos avós, com os vossos amigos, vocês podem alertá-los para, do género, espera aí, isso pode não ser bem assim. Depois, outros sinais de alerta é se existem ou não artigos científicos sobre o tema e se existem, se validam a informação que vos é apresentada. E depois há aqui uma informação, um outro sinal que vocês devem sempre pensar com vocês. O autor daquela publicação teria alguma coisa a ganhar com aquilo? Cliques, dinheiro, um resultado político, por exemplo nas publicações políticas, normalmente existe um ganho político com determinadas publicações. Portanto, vocês devem estar atentos a isso para conseguirem contextualizar aquela informação. E depois, se aquela informação dissemina uma determinada narrativa ou se mexe, por exemplo, com as vossas emoções. Porque quando existe uma publicação, uma alegação que mexe com as vossas emoções, normalmente tem um propósito e vocês devem estar muito atentos a isso. E depois, essa fonte é pouco credível ou não. Há aqui um exemplo prático de inteligência artificial. Se eu não tivesse aqui assinalado estes red flags, vocês conseguiam perceber que isto era uma imagem manipulada?
Quem é que sim e quem é que não? Ou seja, quem sim, levanta o braço. Quem percebia que isto era uma imagem manipulada e que o Papa não usou este puffer jacket? Quem é que percebia? Quem é que não percebia? Há aqui alguns sinais. Gerava-vos dúvidas, pelo menos. Isto é um exemplo. Isto é um exemplo de como uma imagem é aquela história do demasiado caricato ou demasiado boa para ser verdade, ou é aqui um bocadinho essa questão. Por exemplo, aqui a sombra dos óculos, aqui o facto da cruz não estar muito definida, está de uma forma um bocado estranha, e depois estas linhas aqui fazem pensar que isto possa ter sido manipulado. Depois, uma outra imagem é esta, por exemplo, que andou a circular de forma viral, isto já no ano passado, mas isto são imagens geradas por inteligência artificial e vocês conseguem perceber isso, por exemplo, pela textura da pele nas imagens, pela estranheza da fotografia, pelos símbolos, por exemplo, aqui no casaco destes polícias. São alguns sinais que a imagem pode ter sido gerada por inteligência artificial. O formato aqui, por exemplo, da mão também tem, por exemplo, se vocês contarem aqui quantos dedos é que este senhor tem, conseguem perceber? Tem muitos, tem mais do que 5, não é? Um, dois, três, quatro, 5. Mas aqui tem 5 em vez de 4. Portanto, isto é uma forma de vocês conseguirem olhar para as imagens que vos são apresentadas e poderem ver aqui que isto pode não ser bem assim, esta imagem pode não ser real. E depois, alguém sabe como é que podem verificar, por exemplo, a origem de uma fotografia? Imaginem que vocês têm uma publicação que vos aparece, essa publicação tem uma fotografia e vocês querem saber a origem da fotografia ou perceber aqui um bocadinho o contexto da mesma. Alguém sabe? Então, como é que isto se faz? Vocês agarram na fotografia, guardam no vosso computador e uma das primeiras formas que vocês têm para perceber de onde é que a mesma vem, toda a gente conhece o Google Images, certo? Google Imagens, todos conhecem. Tem o Google, vocês podem escrever a informação que vocês querem, mas também têm uma espécie de câmara nessa ferramenta. Se vocês clicarem na câmara e fizerem o upload da imagem que vocês querem verificar, automaticamente vos aparece uma data de imagens iguais ou semelhantes àquela. A partir daí vocês conseguem ter algumas pistas sobre se aquela imagem é real, sobre se o contexto em que a mesma é partilhada é verdadeiro ou não, conseguem perceber de onde é que aquela poderá vir. E depois têm aqui algumas plataformas de detecção de inteligência artificial, o Site Engine e o TinEye, que são plataformas gratuitas, vocês podem, por exemplo, experimentar se quiserem. E um vídeo? Alguém sabe verificar? Também não? Defeitos, partes que para ser mal. Muito aberto. É assim, eu não ouvi mais ninguém sugerir nada, ele sugeriu. Lembra-me? Miguel. O Miguel sugeriu algumas coisas. É estarmos atentos ao vídeo, percebermos se há ali alguma coisa estranha, mas depois também podemos fazer através de frames do vídeo. Toda a gente sabe fazer um print screen, certo? Sim. Pronto. Então, quando nós temos um vídeo e temos dúvidas sobre qual a origem dele, sobre qual o contexto do vídeo, nós podemos fazer um print screen a vários momentos do vídeo, cortar a imagem e depois exatamente o mesmo processo que nós fizemos com a verificação da imagem. Vamos ao Google Images e vamos lá, fazemos o upload dessas imagens. E a partir daí nós conseguimos perceber mais ou menos a origem daquele vídeo. Se aquele vídeo é atual, se provém, sei lá, de um jogo de futebol qualquer, se provém de um site de notícias. Nós, se fizermos isso, conseguimos ter aqui alguma ideia. E depois, como estavas a dizer, procurar algumas pistas no próprio vídeo. Por exemplo, uma localização,
uma placa que vocês vejam nas imagens e percebam, espera, isto pode ser ali, uma data, algo identificativo. Também conhecem o Google Street View? Não? Sim? Eu já Vocês também podem tentar perceber, através de, por exemplo, se verificarem uma placa que diga que tenha uma localização, vocês através do Google Street View conseguem identificar onde é que aquele vídeo foi gravado. Por exemplo, se aquele vídeo for verdadeiro e tentar encontrar localizados onde o vídeo foi gravado e se confirma que é legado no post. Às vezes o que acontece é que vocês têm um vídeo que foi gravado, por exemplo, em Espanha, e diz que a polícia, sei lá, apreendeu uma data de gente. Só que depois o que é alegado na publicação do TikTok, do Facebook, do Instagram, o que é alegado é que aquilo foi, por exemplo, em Portugal, em Lisboa. Vocês, através desta verificação, através destas pistas, podem conseguir perceber que o vídeo está a ser partilhado e até pode ser real, mas com uma alegação totalmente diferente daquilo que na realidade ele é. E aí é que está a desinformação e que vocês podem não compactuar com a mesma. Aqui são alguns guias que vocês podem consultar, se tiverem interesse. Vou deixar aqui. Dúvidas? Se eu apontar para qualquer um de vocês agora vão conseguir fazer um fact-check. Por exemplo, tu. Como é que tu consegues identificar uma imagem gerada por inteligência artificial? Dedos. Ok. Mais. Mais. São os dedos. Contar se tem os dedos todos, não é? Por exemplo, a textura da pele. Exatamente por isso. Cabelo. Também. Apanhaste tudo. Tudo. E se for, por exemplo, uma publicação que esteja a partilhar um vídeo, mas que diga que aquele vídeo é no Brasil, como é que vocês identificam se aquilo é mesmo no Brasil ou não? Tiraram print. Tiraram print, sacaram as imagens, não é? E mais, o que é que fazes a seguir? Não faço a mínima. Vais ao Google Images, fazes o upload das imagens e consegues perceber se aquilo pode ter origem no Brasil ou não, ou se na realidade tem outra localização ou outra data, ou vocês aí têm várias pistas. Miguel, era isso? Sim. Porquê que decidiram utilizar a inteligência artificial? Mais vale estarem a fingir até estarem aos páginas que estavam a usar chat GPT. Sim, mas a inteligência artificial não é só o chat GPT, tem várias coisas. Agora, também há imagens encenadas, como tu disseste bem. E é importante nós também olharmos para ela e percebermos qual é o seu contexto. É aí que entra nós procurarmos a fonte original daquela fotografia, de onde é que aquela fotografia veio e quem é que a tirou, se é credível ou não. Quem é que utiliza muito na desinformação que nos circula e que nos chega todos os dias? Nós somos bombardeados com muita desinformação, às vezes não nos apercebemos como. Mas a inteligência artificial tem esta questão. Às vezes, quando se quer difundir uma determinada teoria, seja a teoria da conspiração, seja algo político, às vezes a inteligência artificial é uma ferramenta que estas pessoas que querem difundir esta desinformação utilizam para nos enganar. E é por isso que vocês devem estar atentos àquilo que consomem, àquilo que é legado, àquilo que é partilhado. Às vezes o que acontece é que vocês têm uma frase numa publicação e têm uma imagem e às vezes a imagem não tem nada a ver com o que é legado, não tem nada a ver com o que é dito. E é por isso que vocês, se tiverem esse pensamento crítico, se fizerem aqui algumas perguntas, conseguem perceber se isto pode ter ou não fundamento. E aí, se tiverem dúvidas, o que é que fazem? Não partilham! Se tiverem dúvidas, não partilham, porque assim não estão. Se aquilo for realmente falso, vocês não estão a propagar a onda de desinformação.